Batalhas na mente. Como vencer toda e qualquer batalha na mente. Sabe aqueles dias em que parece que tudo aparentemente está tudo bem, mas dentro da tua mente tá uma luta. Na tua mente tem pensamentos de mentira, pensamentos falsos, pensamentos de insegurança, flechas inflamadas do maligno. Isso provavelmente já aconteceu com você e comigo também. Interessante que eu tava pensando, enquanto eu tava escrevendo esse vídeo, que quando eu passei por essas batalhas na minha mente, que eu vou contar pra vocês a minha maior batalha na mente, quando eu tava passando por essa batalha, eu ficava pensando, eu sei que isso vai ajudar alguém, eu sei que vai servir de testemunho, mas eu não aguento mais. Eu quero que acabe logo. Pra quem que eu vou falar? Como que vai ser usado isso de testemunho? E aqui estou eu, trazendo isso de testemunho para vocês. E eu sei que vai ser muito edificante para a vida de vocês. Então hoje eu vou te dar as 4 estratégias que Deus me deu quando eu estava passando por essa batalha na minha mente. Como foi essa minha batalha? Para te poder identificar a tua batalha, se ela é parecida com a minha ou se ela é uma batalha diferente. A minha batalha foi assim: foi lançada uma flecha na minha mente, uma flecha de mentira, que distorcia toda a palavra na minha mente. Uma flecha que tentava me convencer de fazer algo que era contra o que Deus falava na palavra. Eu lutei com esse pensamento uns 2 meses, até mais, e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer para tirar aquele pensamento da minha mente. Eu não queria ficar pensando aquilo, porque no meu interior mesmo eu sabia que aquilo era errado. Mas vinha aquela voz, aquela flecha me falava: não, mas isso aí é Deus que tá te mandando, é Deus que tá mandando tu fazer, é a voz de Deus. E isso foi me afastando de Deus, porque eu comecei a ficar com medo de ouvir o que Deus queria para minha vida. Eu comecei a parar de orar, parar de ler a Bíblia, porque eu tinha medo de ouvir o que Deus queria que eu fizesse. Porque se ele falasse de novo que era para eu fazer aquela seta que estava na minha mente, que não era Deus falando, eu não sei o que eu ia fazer. Então foi aí que Deus me deu as 4 estratégias. Primeiro, primeiro o Senhor foi me fazendo entender que aquela não era a voz dele, que ele não falava desse jeito, que não era assim que ele falava na palavra. E foi me levando a voltar a ler a palavra. Depois, ele começou a me dar versículos que foram como munições para eu poder vencer essas mentiras que iam sendo trazidas à minha mente. Então, versículos que combatiam aquela mentira. Me levou a orar contra essa mentira, orar clamando pelo Espírito Santo para que a vontade do Espírito Santo acontecesse na minha vida, e também me fez confessar para alguém, confessar para alguém da minha família, para algum amigo meu de confiança, para eu confessar para ele, para que ele também soubesse e pudesse passar por isso junto comigo, orar por mim. Ok, já identificou aí? A tua batalha é mais ou menos parecida com a minha? É na mente também, onde são lançados pensamentos de, às vezes, de destruição, às vezes pensamentos de mentiras, como foi a minha, pensamentos de insulto, pensamentos de insegurança. Todos esses pensamentos, eles vão ser sanados com essas estratégias. Então, a estratégia número 1. A estratégia número 1 é encher a nossa mente com a palavra de Deus. Por quê? Vocês foram percebendo que enquanto as palavras estavam vindo na minha mente, a flecha estava atacando a minha mente, eu fui parando de ler a Bíblia? Por quê? Porque daí eu não tinha mais munição, eu não tinha mais base, eu não sabia o que fazer. E a palavra é que nos revela quem Deus é. Então eu acabei acreditando naqueles pensamentos, porque eu não conhecia a Deus. Então eu comecei a ler a Bíblia de novo. Voltei a encher a minha mente com a palavra, diminuir o tempo na tela, diminuir o tempo no celular, nas redes sociais, porque aquilo só me fazia mal e me fazia cada vez mais me afastar de Deus. A estratégia número 2, trocar as mentiras pelas verdades, que foi a parte dos versículos que Deus foi me trazendo. Aquilo era uma munição, como se fosse uma espada para eu poder atacar cada flecha. Lá em Efésios fala sobre a armadura que Deus nos dá. E ali fala sobre a espada. E a espada é a palavra. Essa aqui é a nossa espada. E quando a gente não tem conhecimento da palavra, a gente não tem com que atacar.
A gente não tem com que atacar, a gente não tem como se defender, a gente não tem, porque a gente não sabe como aplicar isso aqui. Então, leia a palavra e se imune de versículos para quando esses pensamentos vier sobre ti. Alguns exemplos de versículos, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Para pensamentos como tu não vai ter futuro, tu não é nada. Deus não tem um plano para a tua vida. Esse tipo de pensamento. Esses versículos podem ajudar. Mas tem muitos outros versículos que é importante que você leia a palavra para descobrir eles, para poder usar como arma. Estratégia número 3. Ore pedindo a presença do Espírito Santo na tua vida, na tua mente. Clame ao Senhor de todo o coração, assim, desesperado mesmo, porque você está desesperado. Eu estava desesperada. Então, clama ao Senhor, Senhor, enche a minha mente. Que as mentiras sejam trocadas pelas verdades, Senhor Jesus. Que caia por terra toda ação maligna sobre a minha vida, Pai. Que os meus pensamentos venham ser como os teus, Senhor. Que a minha mente esteja clara com a luz da tua palavra, Senhor Jesus. Filtra esses pensamentos conforme a tua palavra, Espírito Santo. Clama pelo Espírito Santo. Clama para que aconteça a vontade dele na tua vida. E 4. Não lute sozinha. Não lute sozinho. Confesse para alguém, assim como fala lá em Tiago, né? Que é para confessar as coisas para as pessoas e elas vão nos ajudar. Confessa. Confessa para algum irmão de confiança, para alguém que você conheça, para o seu marido, para sua família, para os seus amigos, para os seus líderes. Não sei para quem você vai confessar. Mas procura alguém que você confia e sabe que aquela pessoa ela vai orar por ti, ela vai te ajudar naquele momento. E confessa. Fala para ela o que está acontecendo na tua mente. Essas 4 estratégias foram decisivas para eu sair desse emaranhado de flechas que estavam na minha mente. Então, se hoje você está passando por isso, por essa batalha na sua mente, faça essas 4 estratégias. Eu tenho certeza que vai funcionar. E saiba que o Senhor só está permitindo você passar por isso porque vai servir para algo, vai virar testemunho, assim como o meu está virando. Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero que o Senhor venha trabalhar na vida de vocês, limpar a mente de vocês, que toda ação maligna venha cair por terra em nome de Jesus e que vocês sejam cheios, cheios da presença de Deus, cheios da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo e conhece alguém que está passando por uma batalha na mente, compartilha com essa pessoa, que esse vídeo pode ajudar muito ela. Deixa o like e se inscreve. E eu te vejo no próximo vídeo.